Sabe aquele filme que passa na TV diversas vezes e você sempre que tá passando dá o jeitinho de ver ou então assiste mais de uma vez, nunca se cansa das mesmas piadas ou do mesmo enredo que acontece ali? Sexta-feira Muito Louca é um desses filmes, filme lançado originalmente em 2003, vai ganhar uma continuação que vai estrear dia 8 de agosto desse ano, 2025. Muito tempo se passou para essa continuação, só que o elenco original tá todo de volta. Jamie Lee Curtis, que fez a mãe, e a Lindsay Lohan, que fez a filha, estão de volta. O trailer parece que vai ser uma história super legal. Vamos falar um pouquinho do primeiro filme, algumas curiosidades e o que eu achei desse filme que foi tão marcante ali nos anos 2000 e que concretizou a carreira da Jamie Lee Curtis na comédia e impulsionou, na verdade, a carreira da Lindsay Lohan como uma estrela adolescente que fez muito sucesso na época e teve um retorno triunfal aí para os filmes. Vamos lá, sem mais delongas. A produção conta a história da mãe e filha da família Coleman que estão sempre em pé de guerra e nunca conseguem entender uma a outra. Após comer o biscoito da sorte em um restaurante chinês, Tess e Anna acabam trocando de corpos e precisam aprender a lidar uma com a outra para que a magia seja revertida. Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você fala de um filme nessa pegada é que você tem que embarcar na história. No caso, é um filme magia, é um filme lúdico, onde existe trocas de corpos ali, mas que metaforicamente falando também é muito interessante por trazer à tona a discussão da relação mãe e filha no momento ali de conturbado, onde a personagem ali, a Ana, a personagem da Lindsay Lohan, tá na adolescência ali, terceiro ano de ensino médio, então tem os hormônios da flor da pele, ainda tá incerta na vida, né? Tem uma banda junto com as amigas, que a mãe não concorda muito, mas que ela é o xodó da vida dela, e é interessante porque a Lindsay Lohan vinha de uma carreira de uma crescente muito grande, ali como atriz mirim, né, dos filmes da Disney, fez muitas produções da Disney, Herbie, Confissões de Adolescente em Crise, e Sexta-feira Muito Louca é uma das produções dentro desse box que ela fez, filmes da Disney, e aí ela tá muito à vontade na personagem. Ela era uma atriz muito querida da época, uma atriz com um diferencial muito grande, com uma atuação muito verdadeira, muito leve, desde criança, assim, sabe aquela atriz ali que a gente vê que não é uma coisa forçada, que parece que nasceu para aquilo mesmo. Quem assiste Operação Cupido hoje em dia fica impressionado onde ela interpreta a Gêmeas, fica impressionado com a naturalidade que ela contou aquela história. E ela era uma criança super diferente na época, ela era uma criança ruiva, com as sardinhas, então assim, super bonita, assim. Depois ela ficou uma moça, uma jovem muito bonita também. Então a Lindsay tinha uma estrela muito forte, e ali, como Ana, ela faz essa personagem rebelde, adolescente ali, que vive de pé de guerra com a mãe, que tem os conflitos da escola, que a mãe não consegue entender, que na cabeça da mãe, a mãe, a personagem de Jamie Lee Curtis, é uma mulher ali, uma psicóloga, uma terapeuta super bem conceituada, tem umas cenas super engraçadas dela, e ela super, aquela mulher que trabalha super na correria do dia a dia, então assim, o tempo todo ligado às tecnologias da época, né, 2003, então assim, não tinha como hoje em dia existe, no caso, inclusive eles devem até abordar isso no novo filme que vai ter agora, na continuação, mas assim, a gente vê que era aquela mulher que estava ali, mãe, não só a Ana, mas o irmãozinho da Ana também ali, ia se casar de novo, então tem o pretendente ali na história também, que seria, no caso, o padrasto das crianças, que no filme é um cara super gente boa, só que, assim, tem essa também intriga ali da filha adolescente não aceitar muito bem e tal, o avô também ali, então é uma grande família, uma familhona, comandado por essa mulher forte, que trabalha tudo e que não consegue, às vezes, ter essa visão de que a adolescência realmente é um período muito complicado da vida, e ela, como é uma pessoa muito prática, ela não consegue, às vezes, sentir, então ela sempre tá ali em pé de guerra, de fato, com a Ana, até que acontece essa coisa do biscoito da sorte ali, dessa senhorinha mística que vê que a relação não tá muito boa, dessa senhorinha chinesa mística, e aí acontece essa troca de corpos no outro dia, e aí que a coisa começa a ficar engraçada e também a história começa a tomar um rumo muito interessante. E aqui é o seguinte, minha gente, quando acontece a troca de corpos ali, né, da Jamie Lee Curtis com a Lindsay Lohan, né, a Ana e a mãe, se não fossem duas atrizes muito boas aqui, eu acho que as coisas não dariam certo, porque aí uma fica dentro do corpo da outra, e é super engraçado que elas acordam no outro dia do dia do restaurante lá, que é ser o jantar do noivado,
E aí, durante a madrugada que acontece essa questão de trocas do corpo. E aí, de manhã, elas tentando entender o que está acontecendo, mas cada uma está com um compromisso ali que não pode deixar de resolver durante o dia. E aí, elas aceitam essa mudança. E é muito engraçado, porque a personalidade de cada uma reflete no corpo que a outra tá. Então, assim, a personagem da Jamie Lee Curtis corta o cabelo super estiloso ali, fica super mais jovial nas roupas, no estilo, que na verdade é a Anna que tá fazendo isso, né? E em contrapartida, a Anna, a personagem da Lindsay, prende o cabelo, usa roupas mais comportadas ali, coisa que ela não faria, né? A adolescente não faria. Então, não só a mudança de física, mas a mudança de personalidade acontece aqui, e aí elas dão um show de interpretação aqui, em cenas completamente engraçadas. Então, assim, tem os interesses amorosos, né? No caso da Jamie Lee Curtis ali, a questão do namorado que tá na preparação pro casamento e tal. Então acontece cenas hilárias com relação a essa relação dos dois. A Ana também tem um namorado. Um cara que ela tá afim, um cara super... que ele volta também agora, né, nessa nova sequência aqui. Então é muito legal que ele vai retornar também o interesse amoroso aqui da personagem da Lindsay da época. E aí ela tenta conviver com essa relação, até que ele, o cara mais jovem ali, conhece a mãe e gosta da mãe pelo jeitão, só que na verdade é a Ana que tá no corpo dela. Então fica essa confusão, mas o filme é muito divertido, muito legal, porque as situações que acontecem do externo ali, delas tentando fingir que uma é a outra. E aí nessa questão de fingir que uma é a outra, que uma acaba entendendo a outra. E aí, então a lição do filme é essa, a metáfora que eu falei pra vocês do início é essa, da mãe e da filha enxergar realmente o mundo em que elas vivem ali, que cada mundo ali que elas... cada realidade delas é real, é diferente e tem os seus problemas. Não só porque a mãe já é bem sucedida, já tem ali que ela não sinta... Ela começa a perceber que a Ana tinha muitas questões de fato que são verídicas, que são reais, e a Ana começa a perceber que a mãe estava ali buscando sempre a união da família, que às vezes ela fazia até sem ser por mal. Então isso que é a grande coisa legal do filme, que é justamente uma se colocar no lugar da outra, literalmente, que elas trocam de corpo, e saber lidar com as dificuldades, com as alegrias, com os problemas, para poder uma enxergar a outra, e aí até a maldição ser desfeita, e a partir do momento que elas conseguem entender justamente isso, o quão importante era ter esse momento em que uma pararia para tentar olhar mais a fundo o que a outra estava sentindo em diversos momentos. Então é muito legal essa metáfora que existe com relação mãe, filha, adolescente e pais e adolescentes ali, o que pode ser conversado e o que acaba trazendo um tom de emoção para o final ali, porque as coisas acabam dando certo e uma acaba enxergando melhor as dores e as alegrias da outra, e isso acaba sendo muito legal aqui para toda a história. Como eu disse para vocês, o filme não é uma produção original, porque em 1976, produzido pela Disney também, foi lançado Um Dia Muito Louco com a Barbara Harris e com a Judy Foster, que interpretaram respectivamente mãe e filha, e a história também é igualzinha ao de 2003, elas trocam de corpos ali. Um filme então baseado no filme dos anos 70, e o produtor do filme de 2003 queria muito que a Judy Foster interpretasse a mãe nessa versão atual, né, quando fosse relançado, só que o Judy Foster não aceitou, então o papel veio para Jamie Lee Curtis, que foi uma coisa muito boa também, porque a Jamie é maravilhosa, né. Outra curiosidade legal é que quando a Jamie Lee Curtis soube que ia trabalhar com a Lindsay Lohan, ela perguntou qual das gêmeas do filme Operação Cupido era a Lindsay Lohan. Ela não sabia que a Lindsay tinha feito o papel das duas irmãs lá da Operação Cupido. Ela ficou impressionada com a desenvoltura da Lindsay. Outra coisa legal também a nível de curiosidade é que as fotos que aparecem na abertura do Sexta-feira Muito Louco são da filha, da própria filha da Jamie Lee Curtis ali no ensaio, várias fotos que elas tiraram quando a filha era criança e tal. Outra curiosidade bacana é que a Lindsay baseou o visual da Anna na Avril Lavigne. Em entrevista recente ela falou que ela queria realmente que a Anna Coleman parecesse a Avril Lavigne, porque na época também a Avril estava estourada. Então, se você for parar pra pensar, hoje em dia, eu assistindo o filme vendo a Avril da época, realmente é muito parecido. O cabelo, as roupas, as calças baixas que ela usava, tá? Um estilo meio roqueiro, até porque ela cantava também, tocava. Então, é muito parecido com a Avril mesmo. Foi a grande inspiração pra Lindsay fazer a personagem. A Jamie Lee Curtis aprendeu a tocar guitarra para esse filme,
também a nível de curiosidade. Ela contou isso em uma entrevista pra uma cena que ela faz aí, que ela toca guitarra. E a continuação veio aí, como eu falei pra vocês. Vamos falar aqui também no nosso canal sobre a continuação, vamos analisar juntos, né? Em entrevista foi perguntado para Jamie Lee Curtis porque demorou tanto para acontecer essa continuação, porque na verdade Sexta-feira Muito Louca foi um filme que caiu muito na graça do público. Então todo lugar que a Jamie Lee Curtis ia, quando ela foi divulgar o novo Halloween, que ela estava protagonizando também, né, repetindo o papel, as pessoas perguntavam, vai ter uma continuação, vai ter uma continuação, e ela já sabia que teria, que estava a ideia meio concretizada, só que ela não podia falar. E aí ela falou que nessa entrevista que ela demorou muito para ser feita a continuação, porque eles queriam que a Lindsay Lohan tivesse uma idade madura, hoje a Lindsay tem 39 anos, para ela poder, na história, ter tido uma filha também. Então parece que agora não são só elas duas, mas duas outras atrizes juvenis aí entraram na história, que vai acontecer a troca dos corpos entre as quatro ali, vai ser uma coisa ainda mais confusa, digamos assim, com relação às coisas que estão por vir. Então esse foi o motivo. E a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan se aproximaram muito durante as filmagens desse filme, viraram amigas. E aí quando a Lindsay Lohan teve aquela fase de drogas, enfim, de coisas assim que prejudicaram muito a carreira dela, a Jamie Lee Curtis foi uma grande amiga que apoiou muito, que torceu muito para ela voltar, dar a volta por cima, e a Lindsay é eternamente grata, e elas têm um carinho muito grande uma pela outra, um carinho de mãe e filha mesmo, elas cansam de falar isso, e é verdade. Outra curiosidade legal também é que a carreira da Lindsay alavancou depois de Sexta-feira Muito Louca. Como eu falei, ela já tinha feito alguns filmes da Disney de bastante visibilidade, Herbie, o remake de Herbie, Meu Fusca Turbinado, Confusão do Adolescente Cris, o próprio Operação Cupido, que ela era criança. Ela, depois do Sexta-feira Muito Louca, se não me engano, ela foi filmar Meninas Malvadas e a carreira dela estourou. E ela, infelizmente, ela era uma atriz que estava com muita visibilidade na época, ela trabalhou com grandes nomes, não só a Jamie Lee Curtis, mas a Meryl Streep, trabalhou com ela, elogiou muito ela nas atuações. Depois ela teve esse período sombrio na vida pessoal dela, em que ela se envolveu com coisas não legais, né, assim, para falar assim, realmente ela teve uma fase muito difícil e ela acabou perdendo muitos papéis. Um dos papéis que ela perdeu foi o papel da Alice País das Maravilhas, que seria o grande retorno dela para os filmes da Disney. E o Tim Burton na época queria muito que ela fosse Alice, mas acabou não dando certo por conta dessas questões. E também disse que, não sei se isso eu li aleatório até na época mesmo, que ela faria um grande personagem aí na Marvel, nos estúdios Marvel, na época de ouro na Marvel, só que infelizmente perdeu por conta dessas questões também. E agora ela voltou com tudo, já fez vários filmes da Netflix, filmes de Natal aí, ela é uma atriz maravilhosa e volta com tudo aí em Sexta-feira Muito Louca 2, espero que ela continue com a carreira aí, porque ela é uma atriz realmente muito, muito querida, né, do grande público. Quem cresceu como eu ali, tipo, 2000 já era adolescente, né, mas quem assistiu os filmes dela adorava. Ela é uma atriz muito divertida, muito entregue, muito bonita. Então eu acho que foi muito legal essa volta aí da Lindsay para as grandes produções. E Sexta-feira Muito Louca tem esse gostinho especial para ela, justamente por conta dessas questões e por conta da Jamie Lee Curtis, que, como eu disse para vocês, foi uma grande amiga e um grande apoio para ela nessa volta aí ao estrelato. Então é isso, galera. Sexta-feira Muito Louca 2 estreia dia 8 de agosto nos cinemas. E se você... Vamos fazer crítica aqui, vamos falar, conversar. É um filme que eu amo, como eu falei pra vocês. Um filme de diversão, pipocão, pra você assistir, pra você se divertir mesmo. Se você assistiu Sexta-feira Muito Louca 1 de 2013, deixa nos comentários o que você acha do filme. Gostou do vídeo? Curta, divulgue, compartilhe. Siga a gente no Instagram lá, o @NovoCineCult, que eu falo muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. Ajuda aqui meu canal a crescer. Conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Vamos agora aguardar o Sexta-feira Muito Louca 2 pra comentar aqui. Vou ficando por aqui. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau.